Glória a Deus, obrigada, pastor Thiago. Um privilégio estar aqui, pastor Leandro, Jéssica. Gente, que honra dividir o altar com vocês. Eu sempre fui muito ministrado por vocês, lá na quarta IEQ, né? Pastor Tiago, era o Tiago dos teclados, gente. Olha o que Jesus faz na vida do crente. Não era nem baterista, era tecladista e hoje é pastor de uma igreja abençoada. É um privilégio estar aqui, né? Antes eu os conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos veem vocês, porque meu esposo já esteve aqui algumas vezes, pastor Matheus Botim, amor da minha vida. Congregava na quarta igreja quando eu conheci ele. Embora ele não fosse de Curitiba, né, Deus o enviou de Birigui, interior de São Paulo, né, você solteiro, solteira, não tem ninguém nessa igreja para mim, há esperança para você, nem que Deus mande de outro estado, Deus manda, né, tem que ficar crente, né, e os que são casados até que a morte os separe, amém? Sou casada com o Matheus. Vai fazer 18 anos, Tiago, então quer dizer que a gente se conhece há 18 anos, por aí, né? Mas, porque eu conheci, né, o Matheus, a gente nem era casado, então, 2005, por ali, e sou mãe do Samuel, de 16 anos, e do Davi, de 9 anos, que estão tacando fogo no arraial lá na casa da vovó, que minha mãe mora em Curitiba, e eles ficaram, né, curtindo a vovó, nós estamos, né, aí em Joinville, e, meu Deus, começou a mudar, a impressão já não é. Na época que eu conheci o Thiago, não usava óculos, né, hoje tem mais de 21, então a gente precisa, mas eu louvo a Deus, né, e quando foi me falado, né, a respeito dessa conferência Céu na Terra, né, Céus na Terra, o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. E antes de entrar propriamente na palavra, é uma breve introdução que é interessante que a palavra de Deus, desde o início, ela mostra e ela revela muitas coisas a respeito do céu para nós. E a gente vai ver a manifestação do céu de várias formas. Foi até falado aqui que, né, tem aquela canção, não sei se a igreja subiu, se o céu é do céu. Então a gente vê desde o início da palavra de Deus o céu se manifestando, Deus fazendo questão de se manifestar para o homem. E quando a gente fala de céu na terra, a gente lembra de alguns episódios, eu não sei você, mas imediatamente me vieram algumas coisas na mente, como por exemplo quando Jacó viu os anjos subindo e descendo a escada. Aí eu lembrei também a respeito de Noé. Samanta, mas Noé, o céu se manifestou nos dias de Noé, mas se manifestou com juízo. Tecladista, muito obrigada pela sua vida. Louvo a Deus, porque a minha voz é meio, né, não sou. Embora eu ame o Espírito Santo e ame a presença de Deus, vocês já perceberam que a minha voz não é aquela de trovão, então às vezes eu falo, gente, o povo vai dormir, porque eu falo meio assim. Então, o pastor Thiago quer fundo, quero fundo. Me dá uma ajuda aqui. Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Deixa Deus te usar também. E a gente vê o céu se manifestando na palavra de Deus desde o início, desde o Gênesis, onde o próprio Deus caminhava com o homem. E a gente vê o céu se manifestar de diversas formas na Bíblia. Em juízo, como eu falei, através de Noé. A gente vê anjos se manifestando. A gente vê na questão de Sodoma e Gomorra. E tudo isso faz parte da manifestação. A gente vê a manifestação do céu através do episódio de Elias, os profetas de Baal, quando o Senhor faz cair fogo do céu, onde há um grande desafio entre os profetas de Baal e Elias, né? Quando ele fala, até quando vocês vão cochear entre dois senhores? E ali Deus faz cair fogo do céu, manifestação. E na hora eu pensando, né, a respeito desse tema, não teve como eu não pensar da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Uma oração tão simples, mas está lá em Mateus 5, onde o Senhor Jesus ensina os discípulos e fala assim: você
vocês, quando orarem, vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Manifestação do céu na terra. Jesus estava ensinando os discípulos a clamarem e a orarem pela manifestação na terra daquilo que é feito no céu, pela manifestação da vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Tem hinos, canções com essa letra, e o próprio Jesus a gente vê falando por várias vezes a respeito da manifestação, só que não propriamente a gente vai ver Jesus falando sobre manifestar o céu na terra, mas Jesus vai falar muito sobre o reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é do que a própria manifestação daquilo que há no céu se manifestando aqui na terra. Vemos João Batista pregando: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, João Batista estava anunciando que o reino de Deus ia começar a ser manifesto de maneira muito clara através do próprio Jesus. E o próprio Jesus pregou dessa forma também, porque às vezes a gente sempre lembra só de João Batista, comia gafanhoto, mel, uma roupa esquisita, e falando: se arrependam, mas o próprio Jesus pregava dessa forma também: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então a gente vê de várias formas o reino de Deus se manifestando. E falei para o meu esposo: graças a Deus que eu vou pregar no primeiro dia da conferência, porque eu só estou preparando o caminho para aqueles que vão vir depois de mim, porque é tenso. Mas eu creio que Deus não colocou no meu coração o que eu vou compartilhar com vocês, porque a palavra de Deus ministra pra gente primeiro, sempre. Vou bater no microfone aqui, gente. Derrubei, não, tá aqui. É muito chique essa igreja, gente. Tem microfone, tem não sei o quê, né? Você fica... E aí, o que a gente precisa aprender sobre manifestar o céu na terra? Então eu creio que o que eu vou falar com você, na verdade, é literalmente a abertura ali do menu. Só vou preparar, só vou estar preparando vocês para o que Deus vai fazer, porque eu creio que até domingo, aleluia, Deus vai fazer grandes coisas nessa igreja. Não só aqui, mas alcançar todos aqueles que vivem, que estão ao redor de cada um de vocês. Se o céu se manifestar na vida de cada um de vocês, com certeza Pinhais não será mais a mesma. Aleluia! Com certeza a tua vizinhança não será mais a mesma. O teu colégio, a tua faculdade, o teu trabalho nunca mais vai ser o mesmo. E você nunca mais vai ser o mesmo. Para falar a respeito de manifestar o céu na terra, de reino de Deus, a gente precisa entender um pouco, porque embora a gente fale muito, por a gente não viver a monarquia, às vezes a gente meio que confunde alguma coisa a respeito de reino. O reino de Deus é algo, é um estado, é um governo regido por um rei, um príncipe. E nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós o aceitamos como Senhor e Salvador na nossa vida. O senhorio é dele. Nós cremos que, assim como Isaías vai falar, ele é o príncipe da paz. Nós cremos que o senhorio e o governo são de um único Deus. Nós acreditamos em vários deuses. E viver esse reino e trazer esse reino aqui para a terra é muito mais. Sim, que vocês vão viver, mas vamos falar um pouquinho, mas vai muito além do que simplesmente viver a manifestação do seu Espírito aqui por algum tempo. Vai além disso, é você manifestar esse reino onde você está, no teu ambiente, no teu trabalho, na tua casa. É você saber que você verdadeiramente é embaixador de um reino, que você representa um rei aqui nessa terra. Esse reino que tem o soberania de Cristo, de Deus, do nosso Senhor, ele é tão importante que lá em Mateus 6,33, o Senhor Jesus vai falar assim: por que vocês andam preocupados com o que vocês vão comer, beber ou se vestir? Os gentios buscam essas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de
Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus está falando que antes de você se preocupar, imagine coisas essenciais do dia a dia, o que eu vou comer, quem que não se preocupa? Graças a Deus a gente vive um tempo e vive dias e vive em uma região ainda onde existe fome, sim, mas comparado a outros países é pequena. Se você vai para países como África, para regiões, para bairros. Quem aqui teve café da manhã hoje? Diz amém. Amém. Glória a Deus por isso. E muitos aqui fizeram mais de 4 refeições no dia de hoje. Isso é um privilégio, é uma bênção. Mas a Bíblia vai falar para você, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Por quê? Porque quando esse reino se manifesta, a fome não existe, porque esse reino tem um rei que provê todas as coisas. Quando esse reino se manifesta, as coisas que são impossíveis aos homens passam a acontecer. Então milagres e maravilhas começam a se manifestar automaticamente por conta desse reino. Em Lucas 10, Jesus vai enviar discípulos. Ele envia os 12 primeiro e depois ele vai enviar 72 e ele vai falar: olha, vão para as cidades e curem os enfermos e expulsem os demônios, mas preguem que o reino está próximo. Ora, se aqui a gente está aprendendo e está falando a respeito de reino, e sim, como eu falei, tem a ver com milagre, com sinais, com maravilhas, mas tem muito mais além com só essa manifestação sobrenatural. Às vezes o reino de Deus ele é manifesto de uma forma muito mais simples do que a gente imagina e que às vezes a gente está deixando passar. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo é tão tremendo e tão maravilhoso, porque ele testifica as coisas. E o pastor Leandro falou aqui no final, quando ele estava ministrando, já encerrando, a respeito da gente não perder a essência de sermos o jardim particular, a respeito de que som, equipamento, tudo isso é muito bom, mas que tem algo que não pode ser perdido. E o reino de Deus, dessa forma, também não pode ser perdido no sentido de que a gente representa um tipo de governo, um grupo de pessoas que pertencem ao reino, onde vai muito mais além de um grupo de pessoas que se reúnem para morar em línguas estranhas. Os dons são maravilhosos, mas os dons são dados pelo reino para nós, para que o reino se manifeste para aqueles que não o conhecem, ou até que conhecem, mas precisam de sinais, de maravilha. Mas é além disso. Manifestar o reino de Deus vai muito além de manifestar simplesmente os seus sinais por alguns minutos. João capítulo 3, Jesus vai ter um encontro, ou melhor, um homem vai ter um encontro com Jesus. Um homem chamado Nicodemos, fariseu, e vai ter ali uma conversa tão importante que dali que vai surgir o versículo de João 3,16, tão conhecido. E Nicodemos ele vai ter uma conversa com Jesus, onde Jesus vai falar assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está ali João 3,5. Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos vai fazer a pergunta: ué, mas como assim? Alguém pode entrar no ventre de uma mulher? E Jesus vai responder para ele: não, essa pessoa tem que nascer da água e do Espírito. Aqui eu entro verdadeiramente no que eu quero compartilhar com vocês a respeito da manifestação do reino, a respeito do que Deus tem para fazer com vocês nesse final de semana e que vai só começar. Eu vou só jogar uma figurinha para que vocês entendam verdadeiramente o que Deus quer fazer através da vida de vocês. Quando Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, a gente entende que a gente precisa nascer para Cristo. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Nós nascemos de novo quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Não sei se tem algum amigo ou amiga aqui visitante que talvez ainda não entregou a vida a Cristo. Tem alguém aqui que é a primeira vez numa igreja evangélica? Primeira vez? Dá um tchauzinho para mim. Alguém? Não, todos. Que bom, sejam bem-vindos. Que mesmo que não seja a primeira vez, mas que aqui continue sendo sempre um lugar onde você se alegre em estar, que é a casa de Deus. E João, aqui o texto vai falar que a gente nasce a partir da fé, a partir de crer. Mas se simplesmente crer fosse suficiente, a gente estaria vivendo muita coisa, muito além, porque não é só sobre crer, é sobre permanecer. O pastor Tiago falou aqui algo também interessante, né? E talvez você que está aqui, infelizmente, eu digo infelizmente porque isso é triste. Talvez você conheça alguém que começou a caminhada cristã com você, que aceitou Jesus, mas que no meio do caminho se perdeu, não está mais aqui. Ou às vezes até você está aqui e falou com o Senhor assim: Deus, eu vou nessa conferência, mas se o Senhor não falar comigo nessa conferência, eu largo tudo. Pois eu digo, Deus já está falando com você, porque quando Ele usa a palavra de Deus, Ele quer falar conosco. Eu, por mim mesmo, não tenho nada de bom para oferecer para você, mas a palavra que é viva, que é eficaz, essa sem dúvida tem muita coisa para falar aos nossos corações. E essa palavra fala que nós precisamos, para ver o reino de Deus, nascer de novo pelo Espírito, para que a gente possa ver a manifestação. Então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas até domingo. Mas eu creio que para isso o Senhor quer levar um pouquinho a gente, eu me incluo nisso, de volta àquele lugar onde a gente consegue ver as coisas pelo Espírito, onde a gente consegue dar mais valor às coisas do Espírito, às coisas eternas, do que só as coisas que são passageiras. Muitas vezes, com o passar do tempo, e como eu falei aqui, o próprio Jesus falou: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está dando um alerta: ei, você vai correr o risco de querer buscar muita coisa. Você vai correr o risco de muita coisa te distrair no dia a dia, das preocupações, da economia, do dinheiro, da necessidade, daquilo que realmente, porque Jesus não está menosprezando, não está falando que não é importante, que você não deva buscar. Ah, mas hoje todo mundo vai pegar emprego, vamos só orar. Não, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando em primeiro lugar, a nossa prioridade, a primazia. Quando a gente acorda, quando a gente faz o nosso projeto da semana, a tua agenda da semana, a primeira coisa tem que ser buscar o reino de Deus, buscar a presença de Deus, buscar essa manifestação do céu na terra. E aqui João, como eu falei, ele diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então quer dizer, a gente consegue, porque ele falou que a gente vence as distrações, a correria. Mas e por que muitas vezes parece que a gente não está vencendo? Parece que todas as coisas se tornam tão importantes e a gente já não consegue orar como orava mais, caminhar como caminhava, ou também ter aquela paixão, aquele anseio pelo céu. A gente não tem mais. Para que a gente possa desejar o céu na terra, a gente tem que desejar o céu. É impossível a gente desejar algo que a gente não queira, ou que não tenha experimentado de alguma forma. Então eu tenho certeza que se você está aqui, você já ama o céu, senão você não tinha vindo para essa conferência. Mas além de desejar, é como Jesus falou: buscai. Porque não adianta só eu desejar, eu posso estar aqui e falar para vocês: nossa, eu desejaria muito tomar um café e ficar aqui parada. Se eu não me movimentar, eu desejo melhor. Aqui, prático, está aqui na minha
frente. Nossa, eu desejo muito um copo d'água agora. Eu preciso tomar água. Bom, a água está aqui na minha frente. Só o fato de eu desejar faz com que a água venha para dentro da minha boca? Não. Eu posso desejar e ela está muito perto, mas se eu não me movimentar, se eu não fazer algo, não vai adiantar? E assim é com o céu na terra, com a manifestação de Deus na terra. Gálatas, capítulo 3, verso 3 diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O que Paulo está nos ensinando aqui? Ei, você começou pelo Espírito, vamos lá, vamos embora. Eu quero, e eu falo para vocês que essa conferência só comecinha, só a fagulha, porque aqui é literalmente o começo de grandes coisas que Deus vai fazer, mas vai exigir um esforço teu. E eu vejo vocês com essas carinhas, poxa, o pastor Tiago trouxe ela para trazer essa palavra para mim. Eu queria estar dando glória a Deus, uma aleluia, mas eu não posso falar para você que você vai ver a manifestação de Deus se simplesmente você se conformar em vir um fim de semana numa conferência e achar que isso vai ser o suficiente para o céu se manifestar. Porque vai muito além disso. Porque aqui o céu vai se manifestar sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Porque aqui são várias pessoas que concordam com isso, que desejam com isso aqui. Mas o que Deus quer fazer não é só manifestar os céus aqui. É manifestar na sua casa, é manifestar no seu trabalho, para que aqui fique pequeno para o que Deus vai fazer. Para que aqui seja simplesmente a reunião daqueles que viram o céu se manifestar na sua vida. Daqueles que estão diariamente vendo o céu se manifestar na sua vida. Gálatas, capítulo 5, um texto bastante conhecido. Por quê? Porque Nicodemos, Jesus fala que a gente precisa nascer pelo Espírito. Então, vamos caminhar comigo a questão do que o Espírito quer nos ensinar. Que primeiro a gente precisa nascer pelo Espírito, porque senão se a gente naturalizar tudo que Deus quer falar, quer fazer, a gente não vai viver nada. Então você precisa nascer do Espírito, pela fé em Cristo, e deixando o teu Espírito ser convencido pelo Espírito de Deus a respeito das coisas que Ele quer fazer, falar, ministrar o nosso coração. Mas não é só isso, porque nós vimos em Gálatas 3:3 que a gente pode até começar pelo Espírito, mas se chegar um momento que a gente fala, não, agora eu vou na força do meu braço. Sabe, o reino de Deus, tanto é que Jesus, em um momento, os discípulos estão tentando impedir que algumas crianças cheguem perto, porque as pessoas começam a trazer crianças e os discípulos querem impedir ali. Veja, os discípulos tentam impedir. Porque muitas vezes aqueles que acham que estão vivendo o reino de Deus não estão. E aí Jesus fala, ei, pera, não impeça. Porque dos tais é o reino dos céus. E eu vos digo que se você não for como uma criança, você não herdará o reino de Deus. O que Jesus está querendo alertar aqui? A criança, a gente pensa a respeito de pureza, a gente pensa em criança, a gente pensa em dependência. Uma criança ela não sabe se virar sozinha. Uma criança ela não sabe direito que caminho seguir. Uma criança precisa de uma autoridade para impor limite. Uma criança precisa de alguém para falar, ei, cuidado com essa tomada, você vai tomar um choque. Uma criança ela precisa, depende da idade de alguém até para alimentar, para tudo uma criança depende. Ela não pode trabalhar, ela não pode se vestir sozinha. Uma criança para tudo, pai, mãe, eu posso, eu não posso, onde eu vou, como é que é? A criança precisa de alguém pegue, busque na escola. Assim o Senhor quer que a gente dependa do nosso Deus para tudo. E claro, a gente precisa ter a maturidade espiritual para a gente discernir as coisas, mas a gente não pode ter maturidade a ponto de achar que não depende mais do nosso Pai que está no céu.
gente não pode chegar nesse ponto de achar que eu me viro sozinha agora, eu sei o que estou fazendo. Eu já estou há tanto tempo nessa caminhada, Deus vai fazer assim, assim, assim. Não, Deus nunca vai fazer do mesmo jeito. E Ele nunca vai fazer do jeito que a gente espera. E aí, ali Paulo alertando, e em Gálatas, novamente ele continua. Por quê? Porque não adianta só eu nascer do Espírito. Gálatas 5,16. Eu vos digo, vivam ou andem pelo Espírito, de modo nenhum satisfazerão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário da carne. Gente, é um texto tão conhecido e tão óbvio, não é? Amém? Vocês ouviram e perceberam que a palavra de Deus está dizendo: a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito deseja o que é contra a carne. Então por que muitas vezes a gente espera ter vontade de ir na igreja? Espera ter vontade de orar. Quando eu tiver vontade de perdoar, tua carne nunca vai querer as coisas do Espírito. Mas eu caí nesse pecado, foi mais forte do que eu. Então a tua carne está mais forte do que o teu Espírito. É impossível andar pelo Espírito sem entender esse princípio básico. A carne não vai querer as coisas do Espírito. Então não espere isso. Não espere que a tua carne deseje levantar de madrugada para orar. Não espere que a tua carne deseje vir aqui até domingo. O teu Espírito sim vai te impulsionar, mas a carne vai querer o contrário. O teu Espírito vai te impulsionar e daí vai ter aquela vontade de dizer: mas está tão friozinho, vou ficar na minha casa. O teu Espírito vai querer orar e clamar e renunciar às paixões. E a tua carne, só um pouquinho. A Bíblia está falando. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 18. Mas, se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Porque, sabe o que é importante eu falar isso, gente? Porque a gente conhece as obras da carne e fruto do Espírito. A grande maioria já deve ter lido em algum momento. Mas a gente parece que foca só, sabe? Nossa, feitiçaria, os feiticeiros. Nossa, prostituição, graças a Deus, eu venci a prostituição. Você pode pensar, mas não. Veja que nesse bolo todo da obra da carne está ódio, discórdia, facção. O que é facção? Grupinhos. Grupos. Não, eu não gosto. Não, eu não concordo. Gente, a gente está falando de céu na terra, amém? Amém. Tudo isso aqui, essa lista da obra da carne, ele vai citar orgias, embriaguez, inveja e coisas semelhantes. Eu advirto: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, não verão a manifestação do céu. Então, se eu quero o céu na terra, eu não posso esperar que essas coisas aqui se manifestem na minha vida. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Que não tem como eu querer uma manifestação, porque às vezes é aquilo, não, mas eu quero dom, eu quero batismo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu chego na minha casa e estou cheio de ódio. Eu odeio aquele vizinho. Eu xingo no trânsito. Eu assisto vídeo que não é para assistir quando ninguém está vendo, mas eu oro em línguas. Como? O céu está manifestando na terra, ou você só está com um presente na sua mão que você recebeu do rei, do dono desse reino, achando que você
recebeu esse presente, porque vamos pensar, os dons e talentos são presentes que o Senhor nos dá, amém? São dados de graça, Ele distribui como Ele quer. E Ele dá para você. E Ele te dá. Um dia Ele vai cobrar de como você está usando isso, mas Ele te dá, Ele não vai tomar de volta, Ele vai te dar. Salvo casos seríssimos, gravíssimos mesmo, Ele pode trazer juízo aqui na terra imediatamente, mas assim, vai estar com você. Você um dia vai prestar conta de como você usou isso que Ele te deu. Mas o fato de você estar com isso que Ele te deu, não quer dizer que você vai poder entrar. Isso aqui a gente tem que entender que não é o passaporte para entrar no reino dele. Amém? Eu não posso confundir isso que Ele me deu nessa terra, porque isso Ele me deu, na verdade, para eu manifestar. Olha aqui, eu ganhei do meu Pai, do meu Deus, eu vou manifestar o reino dele aqui, para que o nome dele seja glorificado. Agora, isso daqui não é a garantia de que eu vou entrar no céu. Isso daqui não vai ter nenhum anjo um dia e falar: você tem esse talento, que lindo, pode entrar. Não. Para eu fazer parte e herdar esse reino, é eu não ter nada do que tem nessa listinha aqui, da obra da carne. E eu sei que é algo muito difícil, eu estou compartilhando com vocês, e eu queria muito estar trazendo uma palavra holy, glória, vamos ser cheio, mas eu preciso que vocês entendam nessa primeira noite que se isso daqui não fizer parte, não entrar na mente, no coração de vocês, vocês podem até sair cheios do Espírito Santo, mas correm o risco de terem visto o céu se manifestar na terra, mas não experimentarem o céu na eternidade, que tem que ser o nosso anseio, o nosso desejo de ver o céu se manifestar nessa terra. Tem que ser, cara, a gente tem que ganhar alma para Jesus, porque tem muita gente indo pro inferno. O nosso desejo de estar aqui nessa conferência tem que ser, cara, eu quero ser muito cheio de Deus, eu quero ter a minha vida transformada, porque, cara, toda a minha vizinhança está indo pro inferno. A gente não pode simplesmente deixar passar, sabe? E uau, que legal, eu vou ser cheio, mas aquele meu parente, existe um reino que nos espera, existe um céu que nos espera, existe um reino eterno. E olha só que coisa mais linda e interessante, eu falei para vocês a respeito de reino, de monarquia. Aqui nessa terra, essa monarquia passa, ela dura até que o rei morra. E aí ele vai vir o próximo rei ou rainha no lugar. Mas o nosso rei, ele é eterno. O nosso reino, ele tem tão leis justas e perfeitas e maravilhosas. Ele tem o cetro de equidade, de justiça, e ele é tão perfeito que nunca vai acabar. A gente precisa ter medo, aquela coisa, nas próximas eleições vai mudar nosso rei. Gente, ele não muda, ele está no trono e ninguém pode tirar ele. Ao contrário, um dia ele vai destronar todos os governos deste mundo e ele vai reinar, e a palavra fala que nós reinaremos com ele. Essa certeza, essa convicção que a gente tem que ter, que tem que nos mover, falando: uau, eu quero a manifestação desse céu aqui na terra. Mas para que eu possa ir para esse céu e para que as pessoas que estão à minha volta possam viver a eternidade, o reino que é eterno. Efésios capítulo 4, verso 22. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar. Olha só, eu preciso nascer do Espírito para viver o céu na terra. Eu preciso andar em Espírito para viver o céu na terra.
E eu preciso me despir do velho homem e me revestir do novo constantemente. Revestir fala sobre você vestir e de novo vestir, e de novo vestir, e de novo vestir. Porque se fosse suficiente uma vez só, que bênção, que glória. Mas não. A cada dia eu preciso me revestir. Nós cantamos aqui, nós oramos aqui, para que a gente seja, vem Senhor e me resgata todos os dias. Mas Deus precisa nos resgatar do que? Eu já sou salvo. Ele precisa nos resgatar das nossas paixões, da nossa comodidade, da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. E quando eu falo para você, eu me incluo isso porque hoje, eu não sei vocês, e eu falo, a palavra primeiro vem na gente. Mas hoje, infelizmente, vivemos uma geração que quando sente dor de cabeça, ao invés de dobrar os joelhos, pega a aspirina. Quando sente uma cólica, tô com uma enxaqueca, pega aquele remédio pra mim. Nem pensa que existe um Deus que pode curar, que fez todas as coisas. Amadurecemos a ponto de, na força do nosso braço, pegar aquilo que talvez é mais rápido, é mais seguro. Seguro no sentido de, isso aqui vai fazer efeito rápido, do que às vezes eu vou ter que orar um pouquinho mais para conquistar. Não somos contra médicos, ok? De forma alguma. Nós precisamos de médicos, de psicólogos, de terapeutas, precisamos. Mas a nossa prioridade, a nossa fé, acima de tudo, está aonde? Em Efésios ali ele vai continuar. Portanto, verso 25. Porque dele fala para se revestir um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Olha que interessante. Céu na terra fala da gente viver aqui na terra o que a gente viveria no céu. Amém? Amém. O que existe no céu? Santidade, justiça, equidade. Ali o texto de Gálatas que eu li com vocês, que eu li a obra da carne, mas tem o fruto do Espírito. De qual Espírito? Do Espírito Santo de Deus, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Ou seja, tudo que é de bom, tudo que há em Deus é o que a gente manifesta quando a gente manifesta o seu fruto, o fruto do seu Espírito. Quando a gente fala do Espírito Santo, gente, a gente está falando do Espírito do próprio Deus em nós. A gente está falando de um Espírito, algo místico que paira por aí. A gente está falando do próprio Deus, do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus no terceiro dia dentre os mortos, do Espírito que ressuscitou Lázaro, do Espírito que curou o leproso, do Espírito que curou o cego. Esse Espírito que habita em nós, o mesmo Espírito que vai gerar esse fruto de amor, de bondade, então manifestar o céu na terra. Sabe, literalmente aquela frase que talvez você já tenha pensado e dito, poxa, eu quero que a minha casa seja um pedacinho do céu. Manifestar o céu na terra não é só sobre, é sobre também, porque o Espírito se manifesta de diversas formas, mas não é só sobre você acordar orando em línguas, mas gritar com os seus filhos como se fosse a besta do Apocalipse. Não é só sobre você, nossa, eu tive uma experiência com Deus, mas o teu vizinho, mas não paga conta. Manifestar o céu na terra é o reino que você representa. É você andar e todo mundo saber, peraí, aquela pessoa, mas todo mundo é corrupto, mas você não é.
Ah, mas pornografia todo mundo tem acesso, mas você não assiste. Ah, mas tá aí a roupa, eu posso andar com a roupa que eu quiser, mas o teu corpo é templo do Espírito Santo, você não vai expor. Ah, mas hoje em dia, mas você vive os princípios do reino. Aleluia. Essa é a tua lei. Essa é a tua garantia. Ah, mas ninguém mais acredita. Até os crentes estão mentindo. Você não mente. Aleluia. A palavra vai dizer: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. O que você fazia? Se despir do velho e se revestir do novo em Cristo. Isso é manifestar o céu. Por quê? Porque eu amo manifestação de Deus. A experiência marca. Quantas experiências com Deus eu tive na quarta igreja, meu Deus, nos encontros com Deus. Mas tantas pessoas estavam comigo naquele lugar, Jéssica, pastor Leandro, e hoje não estão aqui. Porque a experiência marca, mas não te mantém. O que te mantém é o desejo desse céu. É o anseio, é o medo de perder esse céu. O que te mantém não é só a experiência, não é o título. Hoje eu sou pastor, hoje eu estou pastor em Joinville, amanhã Deus pode mandar a gente para outro lugar. E o que eu deixei gravado no coração das pessoas? Eu queria vir aqui, eu queria sapatear, eu queria ter o dom de cura, eu queria orar por vocês para cair fogo do céu, mas eu não tenho. Mas o que eu tenho é uma palavra, e o que eu tenho é a certeza de que existe um céu, e de que orar em línguas, dom de curar, nada se compara a perder esse céu. Vivemos uma geração onde o que é exterior vale. Pessoas com seguidores. Quem manifesta o dom, as pessoas gravam. Quando a palavra de Deus fala, quando você der esmola, você não tem que ficar mostrando. E a gente está querendo, uau, eu sou a pessoa que faz vontade. Eu sou a pessoa que o Espírito Santo me usa. Quando a palavra fala, ora em secreto, e que o teu Deus te recompensará. Eu não estou falando, gente, que pessoas que aparecem, enfim, que Deus não vai manifestar, porque é preciso que o céu se manifeste para quem não conhece. Deus vai usar as redes sociais, mas você entende que isso é resultado do teu anseio pelo céu. Isso não pode ser a tua motivação. A tua motivação em estar aqui não tem que ser: uau, eu quero provar que eu sou santo. Eu quero provar para minha família que eu oro em línguas. Eu quero provar para aquela igreja que eu sou muito usado. Tem que ser Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: uau, essa pessoa parece meio dessa terra. Ela não vive como as pessoas daqui vivem. Ela não fala como as pessoas daqui falam. Ela não se comporta, ela não tem os interesses. Ela não é dessa terra. Porque nós somos cidadãos dos céus. Aleluia! Isso é a manifestação do céu nessa terra. A manifestação do céu vai muito além. A manifestação do céu é literalmente você não merecer nada e receber o perdão. Assim como aquele teu abusador não merece teu perdão e você tem que dar. Assim como aquele teu pai ou tua mãe que nunca te deu amor e você falar: pai, mãe, eu te perdoo. Assim como aquela pessoa que nunca te amou e você falar: eu vou te amar. Porque eu recebi o que eu não merecia. Manifestar o céu na terra é manifestar Cristo aqui, até que Ele venha. O resultado? Impossível você não viver experiências com Ele quando o teu coração tiver o reino dele em primeiro lugar. Impossível não experimentar da bondade e da misericórdia dele. Impossível, sabe por quê? Porque a essência
dele. A essência dele é amor, é bondade. Ele já fez tudo o que devia por nós, o perdão. A gente estava fadado ao inferno, a gente merecia salvação. Ele já fez tudo, ele anulou a acusação, ele anulou. Mas ele ainda dá graça, misericórdia, prosperidade, uma família. Se coloque de pé. Nós vamos orar. Ninguém aqui vai te julgar. Mas nós vamos orar para que seja sincero o desejo do nosso coração, para que o Senhor não encontre em nós hipocrisia quando a gente fala que quer viver o céu na terra. Para que os nossos filhos, ainda que a gente não teve uma família estruturada para ser de exemplo, mas a gente decida viver o céu na terra de tal forma que nossos filhos falam: não, eu vivo o céu na minha casa. Porque é perfeita? Não. Porque tem discussão, mas tem perdão. Porque tem briguinha entre irmãos, mas tem amor. Porque tem doença, mas tem cura. Aleluia. Isso é viver o céu na terra. Glória a Deus. É bondade, misericórdia. Eu quero fazer uma oração. Eu sei que aqui, pelo que eu perguntei, só tem pessoas que já visitaram uma igreja evangélica. Mas talvez você está aqui e nunca confessou Jesus como teu Senhor e Salvador. Porque, como a gente está falando, você só vai viver o céu na terra se você escolher e decidir fazer parte desse reino. E só existe uma forma de fazer parte desse reino. João vai dizer: todos quantos o receberem, foi-lhes dado o direito de ser feito filho de Deus. A partir desse momento a gente se torna co-herdeiro desse reino. Tudo que é dele passa a ser nosso. É por isso que você consegue viver em amor, em bondade. Não porque você, na força do teu braço... Ih, gente, nem eu. Essa vozinha fina aqui não te engana, não. Eu sou ruim, sem Jesus eu não valho nada. Sem Jesus, misericórdia. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada de bom. Garanto pra você. Meu marido que o diga. Ainda bem que na maioria dos dias eu tô com Jesus, né, amor? Eu acho. Tô lutando pra isso. Mas tira ele um pouquinho da minha vida, insuportável. Então talvez você está aqui e você precisa entregar a tua vida a Jesus ou se reconciliar. Voltar de novo, fazer parte desse reino. Aqueles que vierem a Ele, Ele não lança fora. Ele recebe de braços abertos.